Boa noite, meus irmãos. Muita felicidade em estar outra vez com vocês. Muito bom estudar as mensagens enviadas pelo nosso Mestre Jesus através de Emmanuel e Chico Xavier. A psicografia de Chico Xavier e a mensagem de Emmanuel, esse espírito valoroso. Hoje nós recebemos no livro Pão Nosso e a mensagem e o adúltero. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. João 8,4. O caso da pecadora, apresentada pela multidão a Jesus, envolve considerações muito significativas referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes sem enxergá-lo em si mesmo. Podemos fazer uma consideração a respeito desse primeiro parágrafo? Porque realmente, até hoje, nós temos por hábito enxergar o erro no semelhante e não ver os nossos erros. Nós não olhamos os nossos erros. Tanto assim que tem uma passagem onde Jesus disse: porque vós se atém a ver a trave no olho do seu irmão e não vê o argueiro no seu olho. Ou vice-versa, não vê o argueiro no olho do seu irmão, mas não vê a trave no seu olho. E por que isso acontece conosco? Acontece porque nós nos olhamos muito pouco. Nós temos que olhar mais para nós e menos para os outros, para que nós possamos enxergar os nossos erros e não dos outros, porque, na verdade, o erro dos outros só interessa aos outros e não a nós. Portanto, prosseguindo com o estudo de Emmanuel, entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito do adultério unilateral. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero, que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular, seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? A atitude do mestre, naquela hora, caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Pois muito bem, neste caso, nós vamos dar uma olhadinha em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, em que Kardec denomina bem-aventurados os que são misericordiosos, onde ele insere no subtítulo Não julgueis, que é o que nos interessa agora nesse estudo. Não devemos julgar, e sim, a não ser a nós próprios. Então, vamos ver o que temos aqui. No número 11. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Transcreveu Mateus as palavras de Jesus em 7, 1 e 2. E prossegue.
Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde então os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. João 8, 3 e 11. Assim nos trouxe Kardec, que ainda traz um comentário. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Por que Jesus teria dito isso? Aqueles homens todos que haviam levado a mulher que taxavam de adúltera. Simplesmente porque nós sabemos, pois Jesus nos ensinou, que devemos tratar os nossos irmãos com indulgência. Porque se nós erramos, eles erram e nós erramos também. Porque se nós só olharmos o erro dos outros, o que fazem aqueles outros que não conhecem Jesus mais do que nós? Eles fazem as mesmas coisas que nós fazemos. Qual a diferença, então, de conhecermos Jesus, de conhecermos a doutrina espírita? Nós sabemos que precisamos ter indulgência para com nossos irmãos, porque de indulgência precisamos nós, porque nós cometemos erros, e muitos erros. Indulgência, compreensão do erro do outro, compreensão com o outro quando ele erra, sabendo porque ele, devemos ter a compreensão, porque assim como nós, eles também não são perfeitos. Nós somos imperfeitos. Nós temos ainda muitos comprometimentos. Nós ainda temos muito o que nos melhorar. Então, não podemos cobrar perfeição do nosso irmão, assim como não podemos querer que o nosso irmão cobre perfeição de nós. Então, temos que ter indulgência para também receber indulgência. Por isso, Emmanuel nos traz essa questão, nos mostrando que Jesus disse, naquele momento, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E prosseguindo, Emmanuel nos diz: o grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal.
Isso porque os homens olharam o que Jesus havia escrito no chão e viram ladrão, boêmio e outros crimes mais, adúltero e outros crimes mais, egoísta, presunçoso e outros crimes mais. E todos eles foram olhando e foram saindo todos, porque eles se enquadravam naqueles crimes. Os mais velhos primeiro, por que os mais velhos? Porque tiveram mais tempo para cometer mais crimes, mais delitos, mais erros. E eles liam e iam se afastando, e liam e iam se afastando. E nesse sentido, Jesus se viu a sós com a mulher e pergunta a ela então, não é? Se ninguém te condenou, eu também não te condenarei. Vai e não voltes a pecar. Como Jesus dizia a todos que ele salvava. Jesus, o nosso mestre. E assim nos diz Emmanuel. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas, que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno dentro do plano da evolução universal. Todos nós temos um trabalho em comum. Não importa, homens ou mulheres, nós temos um compromisso com o nosso mestre, o governador do planeta, de trabalhar na sua obra, sermos servos do Senhor nesta obra, destinada à nossa evolução e à evolução do nosso planeta. Portanto, nós temos esse compromisso. E por isso surgimos no mundo com tarefas específicas, cada um no seu compromisso. No capítulo das experiências inferiores, nos diz Emmanuel, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Olha só, repetindo, no capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Todos nós recebemos de Deus, nosso Pai, a tarefa de santificar a nossa obra, servindo ao Pai. Cada vez que nós servimos para a gloriosa ascensão, nós estamos nos santificando para o nosso Pai. Todos nós, homens e mulheres. Portanto, temos essa gloriosa obrigação, ou gloriosa tarefa de servir ao nosso Mestre, em nome de Deus. E se essa tarefa não for cumprida, se nós não soubermos respeitar o nosso próximo, sermos não só indulgentes, mas, sobretudo, amar o nosso próximo, como Jesus nos recomendou. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se nós não soubermos fazer isso, possivelmente não teremos condições de amar o nosso Pai que está nos céus. Porque se nós não amamos o nosso irmão que vemos, como vamos amar ao nosso Pai que não vemos? Jesus nos diz isso. Vamos prestar atenção nos nossos compromissos. Amar ao próximo implica em perdoar, implica em ter indulgência, em ser benevolente em todas as situações, implica em servir sempre, implica em compreender. Compreender porque nós não somos perfeitos. Estamos muito longe da perfeição. Na verdade, somos espíritos imperfeitos na escola chamada Terra.
Essa escola é maravilhosa, porque ela nos dá todas as oportunidades de crescimento. Nós temos todas as lições necessárias para o nosso progresso. Deus nos emprega na tarefa mais adequada ao nosso progresso. Então, onde nós estamos é onde precisamos estar. Sempre estaremos no lugar certo. Nunca há erro, não existe erro na obra de Deus. A obra de Deus é perfeita, assim como perfeito é o nosso Pai. Portanto, vamos seguir os nossos compromissos, servindo ao próximo como desejamos ser servidos também, com amor, com dedicação, com compreensão, com tolerância, com abnegação, com doçura. Sejamos indulgentes para com o nosso próximo. E Emmanuel termina nos dizendo: se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes na hora do juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Por isso as mulheres continuam, até hoje, sendo discriminadas. Existe luta permanente para a igualdade de direitos, mas até hoje, 2022, nós encontramos essa luta muito acesa, mas ainda longe de encontrar um fim. As mulheres ainda são muito mais apontadas do que os homens. Ainda, mas um dia, a graça de Deus é infinita e um dia todos nós seremos iguais, seremos irmãos, mãos dadas, abraçados, felizes, respeitando uns aos outros, compreendendo que não somos perfeitos, mas estamos a caminho da perfeição, compreendendo que somos filhos de um mesmo Pai que nos ama infinitamente e que, portanto, podemos dar as mãos uns aos outros em torno do nosso planeta e vibrar por luz para este planeta que anseia, que precisa muito do nosso amor para sair das dificuldades em que nos encontramos e em que este planeta se encontra. Vamos vibrar luz e amor para nós e para a nossa casa. Obrigada, meus irmãos, por mais este dia de trabalho, de estudo, de amor, de gratidão a Deus que nos permitiu este momento, e até a próxima semana, se Deus quiser.